paz do Senhor Jesus Cristo, como você está? Hoje ainda no estudo bíblico diário para você. Hoje estamos estudando o livro do Antigo Testamento, o livro de Joel. Amém? Antes de ouvir todo esse resumo, espero que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e poste aí nas redes sociais e ative o sininho aí do canal em nome de Jesus para continuar espalhando aí o amor de Deus. Amém? Em Joel, então, é um livro muito marcante para mim, porque é um livro que fala de avivamento e é um livro que fala um pouquinho daquilo que acontece lá em Atos 2, sobre a manifestação espiritual, sobre dons espirituais. Em Joel já fala um pouquinho, e eu quero que você entenda que o que fala aqui em Joel mostra lá em Atos 2 como se fosse apenas um pouquinho do que ainda tá para acontecer. Aquilo que Joel falou, só um pouquinho aconteceu em Atos e continua acontecendo até hoje, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 começa falando da praga dos gafanhotos e da seca. Joel ele declara os juízos de Deus e exorta o povo a observá-los, né? Ele conclama um jejum de lamentação em prol disso, né? Ele faz um jejum pelo povo e pede para o povo fazer esse jejum. E a crise na época era evidente, existia uma crise muito forte. Depois, no capítulo 2 é falado do dia do Senhor, é uma exortação ao arrependimento, compaixão de Deus para com seu povo, ao prometer a restauração, que alcançaria o povo, os animais e também alcançaria a natureza. Fala muito de rio aqui também, então era uma salvação que ia salvar a terra, que ia salvar os plantios, que ia salvar os animais, que ia salvar o povo, a natureza, que ia salvar os filhos de Deus, né? E fala também desse derramamento do Espírito Santo, que é algo fantástico, algo incrível esse derramamento, né? E a gente vê também com John Wesley acontecendo depois de um longo período de esfriamento, esse avivamento acontecendo de novo, e ainda tem muito mais para acontecer do que está descrito aqui no livro de Joel. Vamos para o último capítulo, onde Deus ele fala que abençoará, então é uma promessa, né? E ali apresenta os julgamentos, né? Deus ele será conhecido no julgamento. Em qualquer julgamento, tanto esse na época de Joel, quanto no julgamento futuro que a gente vai passar. Fala da libertação do povo, que aconteceu também, e a destruição dos inimigos de Deus. Deus ele não só libertou o povo, mas ele destruiu aqueles que oprimiam os israelitas, o povo de Deus. E o versículo-chave que eu coloco de todo esse livro, na minha opinião, é um versículo 11, que diz assim, ó: venham as nações vizinhas, venham até que os pacíficos virem soldados. Eu quero destacar esse lado B aqui, ó, do versículo que fala até que os pacíficos virem soldados. Por quê? Porque Deus nos chama até que a gente vire guerreiro. E Ele nos prepara, nos lapida, nos mexe com a gente mesmo, como se fosse barro, para que a gente fique preparado para ser soldados. Até que aqueles que são calminhos, até aqueles que precisam de um pouco de de saculejo, até que esses virem soldados. Então, por reino de Deus, Deus não chama pessoas que têm medo de falar dele, que têm medo de demonstrar que é cristão. Você tem que vestir a camisa mesmo de Deus, você tem que falar eu sou cristão, você tem que carregar uma Bíblia onde você for, você tem que fazer a obra dele, você tem que trabalhar para ele, você tem que orar e ter comunhão com ele, você tem que vestir essa camisa do reino dos céus, que é um grupo seleto que você vai participar no futuro, em nome de Jesus. Então até que os pacíficos virem soldados. Deus ele chama até que aqueles que são tranquilinhos, quadradinho, crentinho, quadradinho, virem guerreiros que fazem coisas malucas para a obra dele, que fazem coisas doidas para viver o chamado em Jesus de uma forma eletrizante. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma eletrizante. Deus quer mexer com o seu emocional, quer fazer você ter uma vida fantástica. Então que Deus te abençoe. Esse foi o livro de Joel, esses 3 capítulos. E espero que você tenha entendido um pouquinho. Vale a pena ler a parte do versículo 2, que fala do derramamento do Espírito Santo. E esse capítulo 3, que fala da promessa de salvação do Senhor até que os pacíficos virem soldados. Que Deus te abençoe.